Boa noite. O Grêmio se despede do Campeonato Brasileiro na sexta colocação e sem a garantia de classificação para a fase de grupos da Libertadores. O quanto isso pesa em termos de pressão para o time que agora mais do que nunca precisa do título da Copa do Brasil, até para ganhar um respiro, nesse calendário apertado, e de que forma a tua estratégia para o jogo de hoje pode ajudar o Renato no planejamento para os duelos contra o Palmeiras. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Boa noite, Bianca. Na primeira parte da tua pergunta, a gente coloca que não vejo como uma situação de pressão, mas sim num calendário mais apertado em função de não ter classificado para a fase de grupos, porque vamos ter que aproximar todas as datas para poder iniciar o processo da Libertadores em relação ao mata-mata. E as observações foram feitas e foram positivas, extremamente positivas, principalmente no segundo tempo. A equipe se portou melhor, mostrou alguma qualidade de alguns jogadores que não vinham jogando, apareceram mais, jogadores que participaram mais, até para o próprio Pinares, que precisava de uma rodagem maior, uma minutagem, apesar de não poder atuar na Copa do Brasil, mas outros jogadores têm essa condição de atuar. Então, a pauta foi essa, a gente poder observar e dar minutagem para esses jogadores para que possam ser utilizados e na final da Copa do Brasil. Alexandre, você é homem de confiança do Renato e uma das principais curiosidades da torcida hoje é sobre a permanência de vocês ou não. Você e o Renato têm o desejo de permanecer no Grêmio e do que vai depender essa decisão sobre ficar ou não na Arena? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Olha, Rodrigo, acho que qualquer treinador tem o desejo de treinar o Grêmio ou permanecer, porque é uma estrutura maravilhosa. Temos sempre a proximidade da diretoria, principalmente do presidente, junto com os vice-presidentes, e dão todas as condições para o trabalho. Então, quer dizer, qualquer treinador, independente de ser o Renato, não gostaria de permanecer ou de estar no Grêmio hoje, porque tem uma estrutura definida e eu acho que o desejo de ficar é maior do que qualquer outra coisa. Eu acho que a definição disso acho que pode ser um pouco mais à frente. Nós temos uma decisão agora e as nossas forças estão voltadas diretamente para a Copa do Brasil. Alexandre, depois que o Grêmio tomou o gol, até conseguiu ter mais posse de bola, você colocou a equipe um pouco mais para frente com a entrada do Guilherme Azevedo e do Isaac, mas, na sua opinião, por que durante todo o tempo da partida, ou na maioria dele, é bem verdade, a equipe do Bragantino teve mais posse de bola e conseguiu criar mais chances? Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. Olha, Gutierrez, a partir do momento que você tem uma equipe, joga contra uma equipe que tem um conjunto maior, tem uma possibilidade, jogando dentro da sua casa, uma possibilidade maior de criar situações em função da própria acerto da equipe adversária, fica mais difícil você enfrentar uma equipe dessa, até em função de pouco treinamento e pouca minutagem que os atletas que jogaram hoje tiveram. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que o segundo tempo, principalmente, nós ajustamos mais a marcação, melhoramos as condições ofensivas, e só não tivemos êxito em gol por um detalhe ou outro de finalização. Mas eu acho que os atletas que iniciaram a partida e que terminaram ela foram muito bem no confronto contra o Bragantino, que é uma das melhores equipes do segundo turno. Alexandre, por onde passaram as escolhas dos jogadores que entraram em campo hoje? E por que mais jovens não foram aproveitados desde o início da partida? Por exemplo, o Júlio César começou o jogo, é um jogador que não deve permanecer, está aí nos seus últimos jogos como titular. Qual foi o critério para a escalação de hoje? Matheus Dávila, Band. O critério maior foi voltado diretamente para uma final que nós temos um pouco mais à frente na Copa do Brasil. Nós temos que observar os jogadores que a gente possa utilizar e não era uma partida qualquer que a gente poderia desfazer desses jogadores. E com relação ao Júlio César, é um grande goleiro, faz parte da equipe do Grêmio, faz parte do corpo de atleta do Grêmio, e tanto é que ele fez uma excelente partida. Trata-se de um grande goleiro, e todo grande atleta deve ser utilizado.
Ô Alexandre, já pensando no futuro, né, porque o foco todo estava na final da Copa do Brasil, como é que se vocês da comissão técnica estão planejando estratégia e o Grêmio e a postura do Grêmio nessa final, mesmo que a preparação, né, esteja sendo feita em Porto Alegre nesse momento? Eduardo Moura, do GE. Não tem como eu falar para você sobre estratégia, mas a gente vai enfrentar uma equipe muito forte, né? Tem um poder ofensivo muito forte com relação, principalmente o Rony, o Luiz Adriano, jogadores de qualidade, de extrema habilidade, e nós temos que tratar uma estratégia jogando dentro de casa e outra estratégia jogando fora de casa. São jogos de mata-mata, jogos decisivos, e nós temos que tomar todos os cuidados defensivos para ter êxito na final de uma competição como essa. Alexandre, o Renato já te disse se vocês vão ficar no Grêmio em 2021, no restante de 2021. Jeremias Werneck, do SBT e do UOL. Não conversei com o Renato sobre isso, mas o desejo nosso, com certeza, é de ficar, porque já estamos há 4 anos e meio na equipe, no Grêmio, e todo ano nós carimbamos um título dentro de 4 anos e meio, e somos felizes aqui no clube, porque somos muito bem tratados, somente pela diretoria, pelo grupo de jogadores que nos aceitam muito bem. Então, o desejo nosso é permanecer. Os detalhes de acerto ou não, isso é uma situação que acredito eu que vai ocorrer, com certeza. Mas estamos muito felizes aqui e a intenção é permanecer. Alexandre, o que o Grêmio leva desse confronto, dessa última rodada do Brasileirão para a final da Copa do Brasil? Visto aí dos jovens que estiveram em campo, da grande atuação do Júlio César, pergunto também sobre esse goleiro que se destacou na partida de hoje, né? O que pode ainda haver de modificação ou algo que se leva dessa partida para a final da Copa do Brasil? Eduardo Oster, da Rádio Grenal. Apesar de ser uma partida que valia 3 pontos, poderia vir uma classificação direta na Libertadores, mas serviu também como observação. Mudamos algumas peças durante o jogo, justamente para observar e adaptar em função daquilo que nós vamos enfrentar um pouco mais à frente. A utilização de jogadores, a mudança de posicionamento, a mudança de estratégia durante o jogo, a colocação do Júlio César, porque se trata de um jogador experiente e qualificou bastante a nossa equipe. Eu acho que leva a isso e, com certeza, nós vamos muito mais fortes para a final da Copa do Brasil. Obrigado, boa noite a todos aí.